Boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer à igreja pela oportunidade que me deu de trazer essa palavra do Senhor para a gente compartilhar. Eu quero pensar com os irmãos sobre a palavra perseverança. Perseverança. Para isso eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, já oramos. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até no versículo 3. Os 3 primeiros versículos. Em referência à palavra do Senhor, quem puder está na condição de ficar-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que até nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar. Já oramos, vamos caminhar. Como que eu falei para os irmãos, eu quero pensar com vocês sobre essa palavra, perseverança. Essa palavra, perseverança. Eu quero pensar com os irmãos. Na quinta-feira passada, a gente foi lá no Couto participar de um evento das crianças, entrega de certificados. Os meninos de judô estavam passando de outro nível para outro nível. A palavra interessante que o professor falou, que me marcou muito, ele falou para as crianças: olha, quem desiste, quem abandona no meio do caminho, acaba ficando sentado, assistindo outras pessoas tomando troféus. Então não desista, caminha para frente. Aí que eu comecei a pensar, eu já estava pensando nesse assunto há muito tempo, que o pastor me falou, questão de trazer a palavra, já tem, acho que 2 meses atrás. A gente não estava encaixando o tempo, eu estava trabalhando ainda no mercado, lá não tem folga, se folga aí, trabalha noutra aí, correria. Eu fiquei pensando sobre a vida cristã e olhando também para alguns personagens bíblicos que a gente lê a história, conhece a história, acompanha a história, que começaram tão bem, mas no final terminaram mal. Como é tão bom começar bem e terminar bem, mas às vezes temos um começo brilhante, um começo tão fantástico, mas o final é tragédia. Temos alguns personagens que eu quero pensar com você, que pouco mencionado na Bíblia, que começaram bem, mas terminou mal. Demas. Quem é Demas? Demas começou bem, teve uma carreira brilhante, começou como cooperador de apóstolo Paulo, mas no final ele terminou mal. O nome dele foi mencionado só 3 vezes. Primeira vez foi mencionado em Filemão, capítulo 24. A segunda vez foi mencionado em Colossenses 4:14. E a última foi mencionado lá em segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Só não foi mais registrado nada sobre ele. O que levou ele a não triunfar com sucesso? Com os prazeres do mundo. Às vezes, o mundo vai nos oferecer. Aliás, está nos oferecendo cada dia. Mas se nós abrirmos a brecha, a gente acaba de abandonar a nossa fé, de voltar para trás. Por isso,
o que podemos entender relativamente a esse texto que nós acabamos de ler é cheio de palavras que podem chamar a atenção de cada um de nós. Dentro desse primeiro versículo, eu quero pensar com os irmãos sobre 3 palavras para a nossa meditação rapidamente hoje à noite. Primeiro, estamos rodeados. Essa é a primeira palavra que eu quero pensar com os irmãos. E a segunda palavra, desembaraçando-nos. E a terceira e a última palavra que eu vou pensar com os irmãos, coramos com perseverança. Essas 3 palavras que eu quero pensar com os irmãos. A primeira palavra, veja bem, o capítulo 11, quando você começa esse capítulo 12, ele já começa dizendo, portanto, o que dá a nossa impressão? De que ele está vendo de uma exposição contínua e chega para fazer uma conclusão. Por isso que ele começa o versículo, quando você vê, na minha versão fala, portanto, isso dá para entender que ele está caminhando para uma conclusão do assunto que ele começou lá atrás, no capítulo 11. Ele está concluindo no capítulo 12 o que ele começou lá no capítulo 11. Aí ele começa dizendo, portanto, no capítulo 11, aos Hebreus, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Quando você lê o capítulo 12 do livro de Hebreus, chegando no capítulo 12, você já vê o autor, que é um autor desconhecido, que a gente não pode afirmar é de Paulo, é de Lucas, não, a Bíblia não revela o autor principal da carta aos Hebreus, mas o autor principal, que aqui para terminar esse assunto, ele vai dizendo, portanto, ele está caminhando para a parte conclusiva, mostrando como é que nós devemos caminhar firmemente. Os 40 versículos nos apresenta a fantástica proeza, ou seja, firmeza de fé desses 16 homens e mulheres que foi considerado como herói da fé. Como heróis da fé. Nos 2 últimos versículos, o autor diz o seguinte, veja bem, e todos tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora o capítulo 12 inicia dizendo essa palavra para nós, portanto, que eu já falei para vocês, nos dando a entender que vem a seguir a conclusão do raciocínio proposto anteriormente, para entender o que o autor quer nos dizer com clareza, temos a atentar para esses 2 últimos versículos do capítulo 11. Que é 39, capítulo 40, versículo 40. Já fala isso bem claro para nós. Por isso que o autor aqui vai chamar a nossa atenção sobre a palavra perseverança, para a gente perseverar na nossa caminhada. Por isso que eu falo sempre, a vida cristã não é mar de rosa não, nem um momento de mar de rosa. Tem algumas pessoas que entendem que um cristão não pode sofrer, não pode passar por um momento difícil na vida. Se está passando por esse momento difícil, isso ele está vivendo no pecado. Esquecendo que a Bíblia fala para nós, Jesus mesmo, que é autor do nosso exemplo, ele fala, no mundo tereis o quê? Alegria só? O que ele fala? No mundo tereis aflições. Isso significa, a gente vai passar tudo o que as pessoas passam no mundo. Você pode pegar Covid, você pode passar por sofrimento, você pode ficar sem dinheiro, você pode passar por tudo. Isso não significa que você está vivendo no pecado. Outras pessoas pensam assim, um crente verdadeiro em Cristo Jesus não pode passar por isso. Isso é equivocado, as pessoas ficam equivocadas com a vida cristã, de que o cristão não pode sofrer, não pode passar momentos difíceis. Não, a gente pode passar por tudo. Por isso que o autor aqui vai começar essa palavra dizendo, estamos rodeados. Rodeados de quê? Aqueles heróis da fé que passaram por duro sofrimento. Às vezes, esse sofrimento que a gente não vai passar por aqui.
tortura, humilhado. Por isso foi considerado como heróis da fé. Foi colocado lá na galeria como os heróis da fé. E a autora que chega e fala: olha para esses homens que passaram todo tipo de sofrimento, mas jamais voltaram para trás. Pelo contrário, triunfaram com sucesso. A grande pergunta para você e para mim: como é que você vai terminar? Você já parou para pensar? Como é que você vai terminar? Como é que você vai triunfar? Você vai chegar lá no final e falar: combati o bom combate. Ou a sua história vai terminar no meio do caminho? Como que você vai terminar? O autor aqui aos Hebreus te encoraja a olhar para os homens, heróis da fé, que passaram por lutas, tribulações, mas eles não desistiram. Para olhar para eles e caminhar firmemente com eles. Por isso que ele já fala aqui: estamos rodeados com esse testemunho que está nos assistindo nessa jornada, nessa caminhada que a gente está caminhando. Não estamos sozinhos, ele está junto com a gente. A segunda palavra: desembaraçando-nos. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, desembaraçando-nos, olha aqui no primeiro versículo, na parte B desse versículo, fala: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. É muito interessante, o autor aqui, aos Hebreus, ele faz uma distinção entre pecado e peso. Eu fiquei pensando esses dias, quando eu estava meditando nesse texto aqui, quando você presta atenção, ele começa desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. O que é que traz na nossa mente? Isso nos mostra que tem peso, às vezes, que não é pecado. Às vezes você está embaraçando numa coisa que não é pecado, mas que está atrapalhando a sua vida, mas que não é pecado. Aí ele também chama de todo peso e pecado. Às vezes você está embaraçando no pecado que atrapalha a sua vida espiritual, que atrapalha o seu crescimento, que atrapalha a sua jornada. Um exemplo concreto. Veja bem. Você que faz academia, ou você que vai na academia, você vai com um terno ou roupa social para a academia? Sapato de couro, bem fininho, como assim? Bonito assim, igual eu. Vai assim para a academia? Assim, não é pecado. É pecado? Não. Mas é confortável? De jeito nenhum. Não é confortável. Você vai sentir desconforto. As pessoas na academia vão começar a olhar para você com uns olhares estranhos, porque essa pessoa, vem na academia com roupa social, gravata, tudo, terno, tudo para a academia. O que está acontecendo? Não é pecado? Não é pecado, mas é uma coisa que pode atrapalhar você. A educação física, o seu exercício lá vai atrapalhar. Você não vai crescer, você vai não desenvolver, entendeu? Porque você não está com roupa adequada para aquele ambiente. São coisas que não são pecados, mas que atrapalham. Essa aqui falando humanamente falando. É a mesma coisa na vida espiritual. E tem as coisas que a gente precisa desembaraçar dele, que nos atrapalha, que não é pecado, mas nos atrapalha. A gente não cresce na vida espiritual. A gente não caminha, a gente não desenvolve a nossa vida espiritual. Porque a gente está embaraçando com as coisas mundanas, as coisas terrenas, às vezes que não traz prosperidade na vida espiritual, ou que nos atrapalha na vida espiritual. Essas são as coisas que a gente precisa de policiar. Por isso que o autor aqui faz essa distinção entre peso e pecado. Como que eu falei, existe peso que não é pecado. Mas existe também pecado que a gente fica embaraçando nesse pecado que nunca desenvolve, ou seja, sai desse pecado. Com relação ao pecado, nada é tão veloz que nos taca. Por isso que ele fala aqui, olha aqui, depois de desembaraçando-nos de todo o peso do pecado,
e tenazmente nos assedia. Essa palavra, verbo assediar, está no plural, é continuamente. Não é que está assediando hoje e para amanhã. Não. Assedeia é uma coisa acesa que nos apresenta cada vez mais. Esse pecado nos assedeia, nos apresenta. Se a gente tentar escapar hoje, amanhã vai apresentar mais outra. Se escaparmos amanhã, outro vai chegar. Por isso, essa carreira, essa caminhada que a gente está, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos correndo sozinhos. E esse pecado nos assedia todos os dias. Por isso que eu e você precisamos cada dia, vencer, ou seja, lutar para vencer esse pecado que nos assedia cada dia. Já a expressão aqui, porque a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, já fala bem claro para nós, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se você quer ser assediado pelo pecado e oferecer e em si entregar, você vai receber recompensa, o salário. Qual que é o salário? A morte. Talvez você não pode morrer na hora. A sua vida espiritual morre. Às vezes eu falo sempre, a nossa vida cristã, a gente faz tudo diferente. A gente não faz aquilo que deveria fazer. A gente faz tudo diferente. Quando a gente cai no pecado, assedeia para cair no pecado, o que a gente faz? A gente resolve afastar da igreja, ficar longe dos irmãos, não querer chegar mais perto do pastor, porque eu pequei. Essa aqui, geralmente, isso lá em Guiné-Bissau acontece, no nosso país. Eu sei que aqui não acontece essas coisas, mas lá no nosso país acontece. Quando um irmão cai no pecado, às vezes fica longe da igreja, não quer chegar mais perto da igreja, não quer participar mais da igreja, não quer ir na igreja, não quer ficar mais com os irmãos, quer andar de longe da igreja. É diferente. Essa é vida espiritual. Mas, falando humanamente, quando você está com fome, quer comer, o que você faz? Você vai para onde? Para a sala? Você vai para a cozinha. O que você procura? Na geladeira. Você abre a geladeira, os meus filhos, eu falo sempre, eles abrem a geladeira mais de 50 vezes. Fala, filho, pensa direitinho, o que você vai pegar na geladeira? Vai, abre, volta, não pega nada. Tem que pensar, o que você quer pegar na geladeira? Muitas vezes na nossa vida, humanamente falando, quando a gente está com fome, a gente vai na cozinha para procurar uma coisa para comer. É a mesma coisa vida espiritual, irmãos. Quando você entende que eu cometi alguma coisa errada, procura a igreja, vai na igreja, leia a palavra de Deus, procura o pastor, procura os irmãos, para estar em comunhão, em vez de você afastar. O único princípio boa para a gente fazer para crescimento, a gente precisa de chegar mais perto de Deus. Por isso que essa palavra fala, desembaraçando-nos, você precisa desembaraçar, sair e procurar crescimento, que é a palavra de Deus. Veja comigo a terceira palavra aqui, ó. Coramos com perseverança. Essa palavra coramos com perseverança, aqui o autor faz uma analogia com uma corrida. Essa corrida que nós estamos, não é você que se alistou nessa corrida. Se você prestar atenção no texto aqui, não é você que se alistou nessa corrida. Essa corrida, nós fomos proposta essa corrida. Quem colocou essa corrida? Aqui, ó. Veja bem. Coramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus que me colocou, Deus que colocou você nessa corrida. Ele está presente. E essa corrida é difícil. Não é fácil. Começa com pecado, porque a gente vive no mundo de pecado, no mundo de tribulações, no mundo de angústia. Mas, para triunfar essa corrida, você triunfa essa corrida com santidade. Lá no céu. Onde que você vai falar? Igual o apóstolo Paulo. Combate o bom combate.
acabei, guardei a minha fé. Você triunfou. Aí que você vai triunfar. E como é que você vai terminar? Por isso que ele fala, corramos com perseverança. Por isso, correr e não se... a nossa corrida não é uma corrida de velocidade para terminar, não. É uma corrida. Cada dia você está correndo, você está lutando. Você tem que correr com perseverança para triunfar, para atingir meta. E essa meta é consumada lá na eternidade. No dia que o Senhor te levou, o último suspiro de você aqui na terra, você vai triunfar. Mas enquanto você está aqui, você está sujeito a tudo. Você está nessa maratona. Você não vai desistir. Veja bem, Dr. Carson, ele fala assim, uma coisa muito interessante. O maior encorajamento vem quando olharmos firmemente para Jesus. O maior encorajamento para mim e para você, para essa igreja, para a nossa vida cristã, é quando eu e você olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que está aqui no versículos aqui a seguir. No versículo 2. Olhando firmemente para o quê? Autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um modelo que a gente precisa seguir. Eu preciso nessa corrida, pensando em Jesus, o sofrimento que Ele passou, sacrifício que Ele passou, e Ele que me chamou, e Ele que me alistou nessa corrida. Se eu estou passando por tribulações, em vez de eu desviar para lá ou para a esquerda, eu preciso de olhar firmemente. Por isso que o autor aqui fala, olhando firmemente para o autor, que Ele é autor e consumador da minha fé e da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. E esse Jesus Cristo que eu te convido a você a olhar firmemente para Ele. Firmemente para Ele. Somos falhos como humanos. Às vezes, você sai da igreja porque o fulano tal falou mal comigo, não me cumprimentou, não falou direito comigo. Por quê? Você está na igreja por causa dessa pessoa? Você está olhando para essa pessoa? Aí a palavra de Deus fala, olha para Ele, que é autor e consumador. É o princípio e o fim, o alfa e ômega, que a gente precisa de olhar para Ele. Se nós olharmos para Ele, a gente vai triunfar. A perseverança é algo tão importante que algumas vezes é a marca que a gente pode falar, o fulano tal sofreu muito, mas valeu a pena. Essa vida, principalmente no mundo que a gente está vivendo, é momento de esforço. Se você não esforçar, você não consegue triunfar. Você tem que esforçar, você tem que caminhar. Caminhando para conclusão, essa tem que ser a nossa postura com relação à nossa vida cristã. A minha vida cristã, a sua vida cristã, precisa de olhar para Cristo. Correr com perseverança, olhando fixadamente para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Como que Ele suportou tudo na vida, mas não desistiu. Foi tentado, mas não cedeu. Foi acusado, mas não retrucou. Pelo contrário, Ele mesmo fala lá em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Os meus fardos são leves. Às vezes a gente coloca peso em cima de nós mesmos. É só olhar para Jesus. Tudo vai passar. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo passageiro. Tudo vai passar. Eu vou passar. Eu falo sempre, essa jornada que nós estamos é um tempo pequeno. O nosso sofrimento talvez nesse mundo é pequeno. Eu costumo falar, ninguém vai bater 150 anos aqui na Terra. Eu duvido. Você pode caminhar até 100, 110, mas 150, nesse pleno século XXI que a gente está vivendo, é difícil para você bater 150 anos.
na vida. O que é 150 anos? É um tempinho pequeno. Você não vai chegar. Talvez você pode ir 100, 110, pela misericórdia de Deus. Talvez 120. Mas duvido. Com essas coisas químicas que a gente está comendo por aí, duvido se você vai chegar a 120. Mas se chegar, graças a Deus. É um tempinho pequeno que a gente tem para viver. Então aproveita nessa caminhada, nessa jornada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Para gozar eternamente com Ele lá na eternidade. Para você chegar lá, para falar, eu combato o bom combate. Aí você vai lá na galeria da fé. Maior que seja a sua luta, jamais vai ser igual ao sofrimento que Jesus passou. Por isso que o nosso sofrimento é momentâneo, é leve, é suave. Que Deus nos ajude. Que a gente continue sendo perseverante com Jesus. Independentemente da situação, do problema que você está passando, eu não sei. Mas você sabe. E Deus sabe. Não sei como é que você está passando. Mas eu quero convidar você a não desistir. A perseverar. A olhar para Jesus. E sabendo que essa caminhada não foi você que se alistou. Deus mesmo que chamou você, que colocou você nessa corrida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade.